E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, me diz aí, é ou não é, dos grandes mistérios da vida. A diferença entre, adivinha só, alma e espírito. Nossa, é verdade. Essa é daquelas perguntas que a gente se faz desde criança, né? Tipo, qual é a real? São a mesma coisa. Ou tem alguma diferença sinistra aí? E para desvendar esse enigma, a gente mergulhou fundo num texto que, olha, me deixou de cabelo em pé. É sério, ele explica tudo de um jeito tão claro, tão prático, que até quem nunca pensou muito sobre isso vai ficar de queixo caído. E o mais legal é que ele não fica só na teoria, sabe? Ele mostra como essa diferença impacta diretamente a nossa vida. Tipo, como a gente lida com as emoções, como a gente toma decisões, até a forma como a gente se conecta com a nossa fé. É tipo, a gente vive num mundo que coloca a gente pra cima e pra baixo o tempo todo, né? Um turbilhão de sentimentos. E aí, como é que a gente se equilibra nesse caos? Então a gente encontra a paz interior. Aí que entra a sabedoria milenar, né? O texto que a gente está usando como base para esse mergulho profundo define a alma como a nossa essência, o nosso eu interior, a sede das nossas emoções, pensamentos e vontades. É tipo tudo que faz a gente ser quem a gente é. Faz sentido? É como se a alma fosse o nosso centro de comando, né? De onde partem as nossas reações, as nossas decisões, os nossos sonhos. E o espírito? Onde ele entra nessa história? Segura essa bomba. O texto vai além e compara a alma a um campo de batalha, onde desejos e vontades se enfrentam num duelo épico. E adivinha quem é o juiz dessa luta? O espírito. Caramba, que treta. Mas Mas explica melhor essa parada aí, como é que funciona essa batalha na prática? pensa comigo. Você sente aquele desejo incontrolável de ter sucesso, de ganhar dinheiro, de ser reconhecido. Que não, né? Pois é. Pois é. Mas e aí, qual é a motivação por trás desse desejo? É algo que te aproxima de Deus ou te afasta. É aí que o Espírito entra em cena como um guia, sabe? Ele busca alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, tipo um GPS espiritual. Aham. Então, enquanto a alma, muitas vezes, se deixa levar pela tentação, pelos desejos imediatos, o espírito busca algo mais profundo, que transcende o material. Exatamente. Lembra daquela frase, nem só de pão vive o homem. Claro, é tipo, a gente precisa alimentar o espírito, assim como a gente alimenta o corpo. Mas como é que a gente faz isso? O texto sugere práticas como jejum e oração, que nutrem o espírito, fortalecem essa conexão com o divino. É como se a gente estivesse dando um boost de energia para as nossas baterias espirituais. E as emoções? Como é que elas se encaixam nessa história toda? Afinal, a gente é um turbilhão de sentimentos, né? É verdade. As emoções são reflexo da alma, mostram o que está rolando lá dentro, mas, atenção, elas precisam ser controladas, sabe? Imagina se a gente deixasse as emoções ditarem todas as nossas ações, seria um caos total. Verdade. Como se a gente precisasse usar a razão guiada pelo Espírito Santo para não tomar decisões impulsivas daquelas que a gente se arrepende depois. Exatamente. Buscar a Deus nos momentos de angústia, através da oração, por exemplo, pode ser um caminho para acalmar a alma e ter mais clareza para tomar decisões. Show. Mas e os desejos da alma? Como é que a gente sabe se eles estão alinhados com a vontade de Deus? Boa pergunta. O texto é bem claro. Os desejos da alma podem tanto nos aproximar quanto nos afastar de Deus. A busca por dinheiro, por exemplo, pode ser legítima, mas precisa ser analisada à luz da vontade divina. É tipo, a gente tem que se perguntar, ok, eu quero isso, mas para quê? Qual o propósito? É algo que me leva para perto ou para longe de Deus? Nossa, essa pergunta é poderosa. Faz a gente querer pensar muita coisa, né? E aí, como é que o espírito se encaixa nessa história toda? Qual o papel dele? O texto define o espírito como uma parte mais profunda e eterna do nosso ser, aquela que nos conecta diretamente a Deus. É tipo a nossa linha direta com o divino. Uau, que conexão. E essa conexão é eterna. Tipo, o que acontece com o espírito depois da morte. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 7, a gente lê que, quando a gente morre, o espírito volta para Deus. É a prova de que ele é imortal, diferente do corpo físico. Caramba, isso mexe com a gente, né? Saber que a gente tem essa parte eterna dentro de nós. Uhum. Mas e aí, será que a gente está nutrindo o nosso espírito da maneira correta? Essa é a grande questão. Assim como a gente precisa alimentar o corpo com comida, o espírito precisa ser alimentado com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum. É como se a gente estivesse dando a ele os nutrientes necessários para crescer e se fortalecer. Faz todo sentido. Como se a gente estivesse cuidando de um jardim, né? Fazer regar, adubar, tirar as ervas daninhas para que ele floresça e dê frutos. E quando a gente alimenta o espírito, a gente colhe frutos incríveis. O texto fala em paz, sabedoria, discernimento para tomar decisões. É como se a gente estivesse desafiando os nossos sentidos, sabe? Ficando mais perceptivos, mais preparados para lidar com os desafios da vida. Que legal. Mas aí se a gente ignora o espírito, o que acontece? Imagina só tomar decisões importantes sem consultar o espírito. É como navegar em alto mar sem bússola. O texto fala sobre a busca por sucesso material sem consultar o espírito e como isso pode levar a uma vida desequilibrada. A verdadeira prosperidade, segundo o texto, surge quando o espírito está alinhado com a vontade de Deus.